Boa tarde. Bora estudar um tiquinho. Bora ver se a gente aprende, né? Quem é que primeiro aprende? Quem primeiro escuta, né? Quem primeiro lê. Olha a responsabilidade. Mas vamos lá. Não, ninguém ensina, não. A gente aqui está tudo aprendendo, meu filho. Aqui é uma régua. Está todo mundo no mesmo plano. Uns com mais responsabilidade, porque são mais devedores do que outros, mas cada um no seu caminho. E vamos lá, o que a gente pede a Jesus é que Ele dê luz para que a gente possa realizar o que a gente precisa fazer, né? Cada um de nós, aquela história, cada qual no seu quadrado, fazendo o que precisa fazer, vivendo da forma que a gente escolheu viver quando esteve lá do outro lado, que é a matéria que a gente vai ver hoje. Vamos lá? Veja só. Quando se trata de ressurreição e reencarnação, foi pedido para a gente que a gente estudasse do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, que trata nascer de novo. E diz o seguinte: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí a gente tem o item 1, o item 2. O item 1 vem trazendo Marcos quando fala exatamente que Jesus lá em Cesareia, ele foi interrogado, que dizem os homens em relação ao Filho do Homem. E aqui vai aquela história. Mas o estudo da gente hoje vai ser o item 4, que é exatamente o tema do nosso estudo, ressurreição e reencarnação. E diz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que eram os materialistas judeus, que viviam que eram os comerciantes, os mais ricos, e que não acreditavam na ressurreição, era de que tudo acabava com a morte. Eles não acreditavam que houvesse a ressurreição. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, elas não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que vivera poderia reviver, mas não sabiam dizer como é que isso iria acontecer. Então, eles designavam pelo termo de ressurreição o que a doutrina espírita depois veio dizer que seria reencarnação. Por quê? Com efeito, a ressurreição dá uma ideia de volta à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser matematicamente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não poderia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais seriam conhecidos. João, pois, poderia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Aí veja, aqui a gente entra no seguinte: é uma questão da gente compreender por que foi que Jesus primeiro quis juntar o povo judeu, porque à época eles eram os únicos que acreditavam em um Deus único e já tinham esse conceito incipiente do que seria que eles iriam ressurgir. Por quê? Porque o Messias viria para levá-los. Aí o que acontece? Entre os fariseus, aí vem lá o item 5 dizendo o seguinte, que está no livro do Evangelho, mas eu vou pegar aqui porque fica mais fácil para a gente fazer o estudo da gente sistemático. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste por parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer o milagre que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu lhe digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho e tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez?
Jesus responde: em verdade eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, aqui ele já dá uma ideia que a gente sabe que tem, a gente até estava comentando que não adianta você querer convencer ninguém, porque os livros nos ajudam a dizer em palavra o que a gente sente no coração da gente. Porque, na verdade, esse sentimento de já ter visto antes, de já ter vivido antes, todos nós temos. Várias experiências da vida, várias pessoas que a gente vê pela primeira vez, ama, quer abraçar, e outros que a gente quer sair correndo. Então, veja, Emmanuel, nesse livro 4, como sempre a gente faz a comparação, mas nesse caso aqui eu vou deixar para fazer no final. Ele vem explicando o Evangelho que Kardec trouxe das Escrituras e traz para a gente uma explicação que eu acho que vai fechar bem o que a gente vai ver agora. Mas, veja, na verdade, o que é que a gente tem? Kardec achava que a ressurreição literal dos corpos é incompatível com o conhecimento científico. O retorno de espírito no novo corpo explicaria melhor a justiça divina do que essa história dos ossos que estão lá no cemitério serem juntos por Jesus, na hora que ele tivesse a volta dele, pela segunda volta dele, que ia tirar tudo que é justo, transformar, levar todo mundo, corporificar tudo e subir todo mundo para o céu. Aí eu fiquei me perguntando, e quem foi cremado? Como é que faz? Que não tem os ossos. E a poeira foi jogada no mar. Como é que Jesus... Quer dizer, Jesus pode tudo, porque é Deus. Mas, quer dizer, racionalmente, a gente, pensando como matéria, eu, pelo menos, não consegui entender. Aí ele diz que o retorno do Espírito no novo corpo explicaria melhor a justiça de Deus. E passagens da própria Bíblia, porque tudo que a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo vem da Bíblia. Todos os ensinamentos de Jesus. O que ele traz é a explicação da retirada do véu que a gente teve com a terceira revelação, porque nos foi dado descobrir um pouquinho mais. Porque, na verdade, a gente até então achava que morreu, descansou, acabou. Hoje a gente já sabe que não é assim, que a gente vai e que a gente volta. Mas, na verdade, os espíritos vêm dizer para a gente mais ou menos como é, mas ninguém conta como é que é de verdade, que eu acho que deve ser uma coisa tão boa que se viesse contar, a gente queria ir embora de uma vez só. Então, na verdade, o Livro dos Espíritos, também trabalho de Kardec, diz o seguinte, na questão 166, a alma se aperfeiçoa por meio de novas existências corporais. Na 166b, todos contamos com muitas existências. 66c, Kardec pergunta se a alma toma um outro corpo após deixar o anterior, e a resposta é, evidentemente, sim. Na questão 67, finalidade da reencarnação, expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Isso é a resposta dos espíritos para Kardec. E na 223, ele explica que o espírito normalmente permanece um tempo no mundo espiritual antes de reencarnar. Aí, veja, isso a gente tem, o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem no Livro dos Espíritos. E aí, buscando onde é que a gente poderia ter mais um pouco de informação com segurança, eu tive acesso a esse livro aqui. É de Severino Celestino da Silva, que é um irmão nosso lá da Paraíba, nasceu em Alagoa Grande, é quase meu conterrâneo, que eu sou lá de Monteiro, pertinho. E ele analisa as traduções bíblicas, refletindo a essência das mensagens bíblicas. Eu não sei se vocês conhecem, é um livro de 1999. E o que é que Celestino fez? Ele foi católico a vida inteira, foi seminarista, e há 20 anos, quer dizer, lá em 99 fazia 20 anos que ele era... em 99 fazia 20 anos que ele era espírita. Hoje faz mais 20, né? Vocês que são bons em matemática, façam a conta. Mas, enfim, o que é que interessa? É que Severino pegou e fez um estudo comparado, porque ele é muito científico, ele é professor universitário, é doutor em odontologia, é uma pessoa brilhante e estudioso. E, assim, tem uma sede de conhecimento muito grande e um prazer imenso em transmitir esse conhecimento que ele vai adquirindo. Aí ele pegou os originais gregos, pegou os originais judaicos, a Torá,
pegou um professor da língua grega e pegou um rabino para estudar a Bíblia com ele. E para pegar as traduções dos evangelhos, para ver onde é que a gente teria o início do conhecimento sobre o que é ressurreição e reencarnação. Então, a gente vai fazer um estudo comparado, dizendo o seguinte, ele explica para a gente que esse estudo dele buscou assim: muitas traduções bíblicas teriam sido influenciadas por interpretações teológicas posteriores, ou seja, foi traduzida, mas cada um que pegou deu o seu jeito. Obviamente, eu tenho minhas crenças, se eu encontro alguma coisa que eu posso interpretar, porque a gente vai ver que a gente lê do mesmo jeito. Como aquela história, se não nascer de novo. Aí, para nós que somos espíritas e que acreditamos na reencarnação, a gente acha que nascer de novo é reencarnar. Os cristãos mais tradicionais, católicos e evangélicos, eles acham que é o batismo. Tá certo? Que é quando se converte, que aceita Cristo, então está salvo porque nasceu de novo. Mas, enfim, a gente não está aqui para criticar, não. A gente está aqui somente para comparar um entendimento que a gente vê. Uma mesma palavra que a gente lê, eu dou um sentido, você dá outro, e cada um vai segundo sua crença. Mas o que é que interessa para a gente? São os versículos e o que está lá na Bíblia e o que pode dar suporte para a gente entender o estudo de hoje. Então, ele diz o seguinte: os termos hebraicos e gregos admitem significados diferentes dos adotados pelas traduções tradicionais. Então, ele estudando lá na Bíblia original, ele descobriu que muita coisa foi se distorcendo à medida que foi sendo traduzida. E aí ele foi buscar lá na fonte. Aí ele faz o seguinte: diversos textos bíblicos tradicionalmente traduzidos como ressurreição poderiam ser compreendidos à luz dos idiomas originais como referência à reencarnação. E aqui ele traz, nesse livro dele, o capítulo 15, os profetas e a reencarnação. No capítulo 16, ele trata de reencarnação e ressurreição. E no capítulo 17, ele fala da reencarnação e o Novo Testamento. Aí, no capítulo 15, ele diz o seguinte: ele mostra que a ideia de reencarnação ela não era estranha ao pensamento dos profetas hebreus e que vários textos do Antigo Testamento teriam sido interpretados posteriormente de forma diferente daquela que teria sido feito lá inicialmente. E a tese central desse capítulo é o seguinte: os profetas ensinavam a justiça de Deus como um processo contínuo. A gente não vê isso. Ore, peça a Deus, pergunte e faça o que ele mandar. Porque senão você vai ser castigado. Né? Era o olho por olho, o dente por dente. Então tinha que ser bonzinho para não levar ao castigo. Muitas situações descritas nas Escrituras somente seriam plenamente explicáveis pela pluralidade das existências. E muitas passagens proféticas indicariam um retorno de espíritos à vida corporal para completar missões ou reparar faltas do passado. Aí ele traz quem como principal exemplo para a gente? Elias. Ele diz que no livro de Malaquias está escrito: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, da vinda de Jesus. A interpretação tradicional entende que Elias retornaria pessoalmente, ou simbolicamente. Ou seja, ele iria voltar. Mas como se ele já tinha vivido assim séculos para trás? Já a interpretação espírita considera essa profecia que se cumpriu em João Batista. Porque a gente não já viu em várias passagens que João Batista foi a reencarnação de Elias no segundo momento? Como João Batista nasceu séculos após Elias, o argumento do estudo é que a passagem somente faria sentido mediante a reencarnação. Porque João tinha outro pai, tinha outra mãe, era outra pessoa, tinha outro corpo, então tudo isso justificaria. E que o fato deles entenderem isso como ressurreição era somente a ignorância mesmo de não ter aquele conhecimento naquela época. Depois ele traz para a gente quem? Do Antigo Testamento? Jeremias e a pré-existência da alma. O texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, é um dos mais estudados. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Essa é a passagem. Então, ela sugere a individualidade espiritual que já nascia antes mesmo do nascimento físico.
E então, a interpretação espírita. Deus nos conhece desde sempre e para sempre. E o nascimento não representa o início da existência do ser. E a vida corporal seria apenas uma etapa da trajetória espiritual. Já a interpretação tradicional entende que o versículo fala da presciência divina, ou seja, de Deus saber de tudo, e não necessariamente da pré-existência da alma. Então, aí fica aquele campo de que cada um dá um entendimento que melhor se adeque ao seu conhecimento e à sua fé. Aí depois ele vem já com o texto de quem? De Ezequiel. Aí ele diz assim, a responsabilidade individual que a gente vê nos ensinamentos de Ezequiel. No livro, nas passagens de Ezequiel, especialmente no capítulo 18, o profeta afirma, a alma que pecar, esta morrerá. Então, observe que o texto rompe com a ideia da punição hereditária. Porque não tem aquela história de que o cego estaria cego, porque o pai... Aí ele que pergunta a Jesus, que mais na frente a gente vai ver. Ele está cego porque o pai dele cometeu um pecado ou ele nessa vida? Aí Jesus diz, nem uma coisa nem outra. Ele pode ter vindo para poder eu chegar agora, fazer um milagre e ele dar o testemunho. Então, na verdade, o que é que isso significaria? Que existiria algo anterior àquela vinda daquela pessoa naquele momento. E, por fim, não. Um outro item seria a justiça divina e a reencarnação. Talvez esse seja o ponto mais importante que ele ressalta nesse capítulo. Porque ele diz, pessoas nascem em condições extremamente diferentes, a gente sabe disso. Algumas enfrentam grandes sofrimentos desde o nascimento, outras parecem receber oportunidades muito maiores, e a gente às vezes não entende porque acha que a pessoa não é um justo e porque é que Deus é tão injusto. Mas a conclusão é o seguinte, os profetas nos ensinam que cada um responde pelos seus próprios atos. E aí ele está lançando a base do entendimento de que cada ação corresponde a uma reação. Não é verdade? E que lá com a terceira revelação que Kardec nos trouxe, a gente viu que o amor cobre uma multidão de pecado, mas que a reparação é necessária e indispensável. E que a reencarnação e que as provações que nós temos aqui nada mais são do que resultado do amor de Deus por todos nós, que nos dá a oportunidade da gente caminhar. E mais adiante a gente vai ver uma história de um espírito que a gente acompanhou dele 17 encarnações em 15 séculos. E aí mostra do bruto que ele começou até o anjo que ele se tornou. Ou seja, a misericórdia de Deus obrando na vida de cada um para que se faça melhor e que a cada vinda se tenha mais consciência do que precisa ser feito e a gente tenha mais força que nos é dado pela misericórdia dele para a gente conseguir caminhar para frente e para o alto. Então, a gente tem a conclusão do capítulo. Ele ensina que há a pré-existência do espírito, que há a continuidade da vida após a morte, o retorno de espíritos à experiência corporal e a justiça divina operando ao longo das múltiplas existências. Veja, isso aqui já vem assim, de uma forma muito incipiente, que a gente vai ver melhor lá nos Evangelhos, no Novo Testamento, um pouco mais à frente. Já a interpretação judaica e a maior parte das correntes cristãs entendem nessas mesmas mensagens aquele pensamento de que, na verdade, a gente estaria diante de um fato de os justos iriam subir e que os injustos queimariam ad eterno para o fogo do inferno. Já no capítulo 17, a reencarnação no Novo Testamento, ela busca mostrar que a ideia da reencarnação aparece de uma forma mais clara nos evangelhos. Aí sim, porque a gente falou em João Batista e Elias lá só como exemplo, mas ele está citado aqui no Novo Testamento, quando Jesus diz, lá em Mateus 14:11, e se o querias reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir, tá certo? Aí ainda, Elias já veio e vocês não reconheceram, está em 17:12 de Mateus. Aí veja, Jesus não diz que João Batista veio como Elias. Afirma que João Batista era o próprio Elias reencarnado, retornando. E na profecia de Malaquias sobre a volta de Elias teria sido cumprida por meio dessa reencarnação de João Batista. Já a interpretação tradicional cristã entende que ele veio no espírito e no poder de Elias, mas sem ser o próprio Elias.
Aí vem aquela história da pergunta do cego de nascença que a gente já falou, e vem aquela necessidade do diálogo de Jesus com Nicodemos, que fala que é necessário nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. Então, isso são todos versículos que estão na Bíblia apontando para que a vida não termina quando se acaba. Ela não termina nem quando se acaba. E aí cada um vai dando a interpretação que pretende. A crença popular na época, nos evangelhos, aparece a seguinte pergunta sobre Jesus: quem dizem os homens que eu sou? E as respostas incluem João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. O estudo que Severino fez diz o seguinte: o povo admitia a possibilidade do retorno de antigos profetas, e tal crença seria muito difícil de explicar sem alguma forma senão da reencarnação. Ou seja, mesmo sem saber, eles já acreditavam na reencarnação. No episódio da transfiguração de Jesus, quando ele aparece ao lado de Moisés e de Elias, o que é que esse texto mostraria para a gente? A sobrevivência da alma após a morte, que a gente sabe que ele vem em espírito, né? Mas veio e foi visto. A identidade individual dos espíritos e a continuidade da vida espiritual. Por quê? Porque Elias estava lá, Moisés estava lá, eles, naquele momento incorporado como eles. E a necessidade de nascer de novo, há aqui a relação de vários ensinamentos de Jesus, a ideia de progressão espiritual contínua. Ou seja, uma única existência não seria suficiente para atingir a perfeição ensinada por Cristo. A justiça divina exigiria múltiplas oportunidades de aprendizado, e a reencarnação seria o mecanismo que permite ao espírito evoluir gradualmente. Assim, o Novo Testamento apresenta 3 indícios de reencarnação: João Batista como Elias, a pergunta reencarnado, obviamente, a pergunta dos discípulos sobre o cego de nascença, tá certo? E os ensinamentos de Jesus sobre a necessidade de nascer de novo. Com isso, a reencarnação não seria uma doutrina estranha ao cristianismo primitivo, mas uma compreensão que teria sido gradualmente abandonada ao longo da história da Igreja. Por outro lado, a interpretação predominante entre católicos ortodoxos e protestantes entende que esses textos falam de renovação espiritual, missão profética e ressurreição, e não de reencarnação. E a divergência decorre principalmente da forma como cada tradição e cada tradução, tradição religiosa e tradução dos textos bíblicos, interpreta essas expressões dos evangelhos. Ou seja, de uma forma bem simples, resumindo, quais seriam os fundamentos do que a gente entende como ressurreição? A pessoa volta à vida, tá certo? Geralmente acontece uma única vez, mantém a mesma identidade e é comum no cristianismo tradicional. A reencarnação, a alma nasce em outro corpo, acontece várias vezes, muda de corpo e de vida e é comum nas religiões orientais e na doutrina espírita. Aí veja, a gente tem agora os exemplos, acho que vai dar tempo de falar. A gente tem agora os exemplos que a gente trouxe dos livros que a gente pesquisou sobre reencarnação já nos nossos dias, algo assim mais recente, que a gente pudesse, inclusive, alguns com comprovação científica. Nesse livro aqui, Reencarnação Passo a Passo, José Carlos Leal, que é do Rio de Janeiro, é um estudioso lá de 1940 que ele nasceu, ele traz um estudo bem interessante sobre tanto a parte doutrinária da reencarnação, que é uma compilação disso tudo que a gente viu, e traz exemplos, por exemplo, aí eu trouxe para nós hoje, que eu acho que é o que interessa para a gente complementar, quer dizer, eu entendi assim, no capítulo 3º, Vencendo Barreiras, aí o que é que ele traz? Exemplos de pessoas que nasceram sem nenhuma condição ou com muita dificuldade e que se superaram. Para quê? Primeiro,
para mostrar que o espírito pode evoluir a despeito de toda a dificuldade que você venha tendo numa encarnação. E segundo, para mostrar para o mundo que é possível a gente ir além das nossas limitações. Aí o que é que ele traz nesse capítulo? Ele demonstra que as limitações físicas, sociais ou intelectuais, elas não são obstáculos intransponíveis para o espírito. E segundo a visão espírita apresentada por esse autor, cada reencarnação oferece a oportunidade de crescimento, aprendizado e superação. Aí quem é que ele traz de exemplo para nós? A história de Helen Keller. Eu não sei se vocês sabem que ela nasceu cega e surda e através de uma professora, que eu acho que foi Ana alguma coisa, né? Eu tinha posto aqui, mas sumiu. Ela conseguiu, aos 7 anos, aprender a ler e a escrever. E o Instituto Dorinda Novil, em São Paulo, que é onde você tem a acessibilidade dos deficientes visuais, foi feito todo em cima do trabalho de Helen Keller. Porque ela, como primeira cega, imagina o que é você ensinar um cego surdo a ler e a escrever. Imagine que trabalho de amor. Então, ele traz, não é a biografia, é um enxertozinho com a história dela. Aí fala de Aleijadinho e traz a história de 2 desconhecidos para a gente. Um se chama Jesus Gonçalves, que ele nasceu em 1902 e morreu em 47. Ele foi poeta, músico, jornalista e trabalhador espírita. Com 27 anos, ele contraiu a lepra, que na época obrigava ele a ficar lá nas colônias, e o que é que ele fez? Ele não parou de trabalhar. Esse homem fundou jornais internos nos hospitais onde viveu, organizou grupo de teatro, música e atividades culturais para os internos, levava consolo espiritual a todos os que tivessem desesperado. Ele, em nenhum momento, diz ele que quem conviveu com ele nunca viu ele reclamar. E fundou o Centro Espírita Santo Agostinho, em São Paulo. Produziu poesias e mensagens espíritas que continuam sendo divulgadas até hoje. E ele tornou-se um símbolo de resignação ativa. Ele não só suportou a doença, mas trabalhou intensamente para melhorar a vida dos companheiros de sofrimento. Como destacou Chico Xavier em uma das suas cartas, que eram verdadeiras lições de coragem, paciência e fé. Jesus Gonçalves mostra que o valor de uma existência não depende das condições físicas, mas da capacidade de transformar a dor em amor e servir. Aí vem um outro, Amazona Hércules. Esse aqui, o autor... Espera só um minutinho. Diz o seguinte, ele estava muito desesperado lá, ele disse que em 61 ele conheceu essa criatura. Ele vinha reclamando da vida, porque disse que perdeu o emprego, perdeu tudo, disse que era um momento terrível da vida dele. E por acaso ele se encontrou com esse Amazonas Hércules. Ele disse que chegou lá no leprosário e esse homem deu uma lição de vida para ele. Ele está aqui, ele conta esse caso pessoal dele. E aí ele diz que quando ele começa o livro, ele começa narrando que ele veio de uma palestra, agradecendo a Deus a oportunidade, que ele tinha acabado de editar um livro chamado Menino Jesus. Aí, quando ele passa pelo lugar que ele conheceu o Amazonas, aí ele se lembrou de como a vida dele deu uma guinada. Por quê? Porque ele era ateu, não acreditava em nada, e esse Amazonas Hércules mudou a vida dele, total. Tanto que ele hoje está trazendo conhecimento para a gente, né? Então, ele diz o seguinte, que ele foi acometido pela hanseníase e sofreu graves mutilações físicas, perdeu membro, teve severas deformações, ficou com a visão bastante reduzida. Mas, apesar disso, ele dedicou-se por décadas ao trabalho de divulgação espírita, à assistência aos necessitados, ao amparo dos doentes, e era reconhecido como trabalhador incansável e exemplo de alegria diante das adversidades. Autores espíritas costumam destacar que Amazonas Hércules jamais permitiu que suas limitações definissem sua vida. Mesmo enfrentando enormes dificuldades físicas, manteve o otimismo, a fé e a dedicação ao próximo. Então, ele demonstra que o espírito é maior do que o corpo, que essas limitações físicas restringem movimentos, mas não impedem a prática do bem. Então, veja, ele vem o seguinte, dizendo esse resumo que José Carlos traz para a gente,
que as provas da vida não são obstáculos ao progresso espiritual. Elas são oportunidades de crescimento. Enquanto Jesus transformou um leprosário num centro de trabalho, de cultura e de consolação, a Amazona Hércules converteu as limitações físicas em testemunho de perseverança e fé. Ambos exemplificaram com a verdadeira grandeza do espírito que não está do espírito deles, porque não estava na ausência do sofrimento, mas na maneira como eles enfrentavam e superavam essas dificuldades. Então, veja, aí Carlos diz assim, veja, as dificuldades elas não são castigos, elas são provas da vida e oportunidade de evolução espiritual. Elas podem servir para seu aperfeiçoamento moral. E o livre-arbítrio permanece, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Cada pessoa conserva a liberdade de escolher como reagir. E a vitória espiritual depende muito mais da atitude que a gente toma do que do desafio que a gente enfrenta. E a reencarnação explica as desigualdades. Diferenças físicas, intelectuais, são partes de um processo educativo maior. Cada existência contribui para o progresso gradual do espírito. E o mérito está na superação. O valor do ser humano não é medido pelas facilidades que ele possui, mas pela maneira como ele enfrenta suas dificuldades. Grandes espíritos frequentemente transformavam sofrimento em instrumentos de crescimento e serviço ao próximo. Aí veja, no capítulo 4 ele trata da reencarnação e do livre-arbítrio e das escolhas. Eu vou dar uma pressinha porque já tem só 5 minutos e eu quero ver se dá para terminar. Ele diz que o espírito é responsável pela evolução, que nem tudo é previamente determinado, as provas não são castigo. Deus permite, mas não impõe para a gente arbitrariamente, não. A lei divina oferece ao espírito a liberdade de escolha. Deus estabelece as leis morais do universo, mas cada espírito assume a responsabilidade pelas decisões tomadas e pelas consequências delas decorrentes. Quanto mais evoluído o espírito, maior ele participa na reencarnação, quando está na fase de estudar como é que ele vai voltar. E a síntese é o seguinte: a prova pode ter sido escolhida antes do nascimento, mas a forma de vivê-la vai depender do livre-arbítrio de cada um. Ou seja, mais uma vez eu posso escolher o que eu vou ser provado, mas também eu vou escolher se eu vou fazer ou não. Porque a gente não vê tantos exemplos de espíritos que chegam aqui tão cheios de boas intenções e falham. Aí ele traz aqui, no capítulo 16, reencarnações de grandes personagens. Aí ele diz que o gênio não nasce pronto, a diferença entre as pessoas tem explicações evolutivas, as missões espirituais. Aí ele vem com Pitágoras, Platão, Plotino, Apolônio, Marco Túlio Cícero, Vigílio, muita gente antes de Jesus e depois de Cristo, que todos eles já trouxeram nos seus estudos semente do conhecimento do que seria reencarnação. Tá certo? E a ideia central é o seguinte: a crença na vida sucessiva atravessa séculos e culturas, aparecendo entre filósofos, poetas, pensadores, estudiosos de grande relevância histórica. Ele utiliza esses personagens para sustentar que a reencarnação não seria uma ideia nova ou alguma coisa do espiritismo, não. O espiritismo só fez a codificação da doutrina, através da ciência que Kardec utilizou. Um método extremamente científico para trazer todo esse conhecimento abençoado para a gente. Aí veja, o que é que a gente tem aqui também? Ele fala de Brian Weiss, que é um judeu, que era psiquiatra, que em 88 ele tratou de uma moça chamada Catherine, lá em Miami. E essa moça sofria de várias síndromes que ninguém dava jeito. Era síndrome do pânico, era doenças seríssimas, ataques horríveis e nada. Então ele vai e começa a fazer regressão com ela. E ele era judeu, ortodoxo, não acreditava em reencarnação, e sim na ressurreição. E depois que ele faz o tratamento de Catherine, ele escreveu o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. E ele ali
se curvou diante do fato que ele viveu e botou a cara dele à tapa, porque como ciência, naquela época não se admitia a reencarnação. Hoje já em Stanford, em Harvard, já se estuda como ciência mesmo. E tem muitos estudos de acompanhamento de várias crianças que dizem ter reencarnado, e a gente tem até a série lá na Netflix que fala sobre esse trabalho que está sendo feito e que é muito interessante. Mas quando Brian Weiss publicou o livro, foi assim um escândalo. E quando eu li, eu não era nem espírita ainda, mas fiquei bastante curiosa. E ele traz assim de uma forma muito, como eu diria, muito segregada as experiências, e ele não coloca ponto de vista dele. Ele repete o que Catherine viveu dentro das regressões que ela fez. E essa última história, o livro, infelizmente, eu não trouxe, mas é o seguinte, o nome do livro é Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, que o autor é Abel Glasler, pelo espírito de Caibá Chutel. Aí o que é que ele traz? Ele conta a história desse Eustáquio, que dá uma agonia quando você começa a ler, porque o sujeito é ruinzinho, viu? Ele ruim não, ele se amostra, como diz lá no interior. Então, ele vai contando, o caba vai lá para cima, aí bota ele para encarnar compulsoriamente para ver se o sujeito aprende, ele vem, não dá para nada, volta de novo. 17 vezes em 15 séculos, minha gente. E o livro vai contando a história dele e a misericórdia da mãe dele, que nunca abandonou, pediu, era uma santa. Ela vem várias vezes como irmã, como mãe, como filha, e é a salvação dele. A história é linda, mas o tempo não dá. E fica aqui, se vocês quiserem ler, eu acho que tem na biblioteca, pergunta depois a Rosana, não sei não. Mas fala o seguinte, os temas centrais, a reencarnação como instrumento do progresso, a lei de causa e efeito, o valor do tempo, que a gente tem que ter paciência, que não é o tempo da gente, é o tempo de Deus. E eu acho isso uma coisa mais difícil para nós que somos da matéria, pelo menos para mim, né? O valor do tempo, a reforma íntima e a frase síntese. A perfeição não é alcançada em uma única existência. Ela é construída ao longo dos séculos, por meio das experiências, das quedas, do recomeço e da prática do bem. E, por fim, só um minutinho, viu? Eu não vou ler, não, só vou pegar o finalzinho. Aqui, no que Emmanuel fala, eu tirei aqui uma coisa, é coisas terrestres e celestiais. Ele encerra lá o capítulo 3 de João, onde a gente começou a estudar sobre a reencarnação no Novo Testamento. Ele fala o seguinte, a grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Isso está lá em Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 136. E que Deus nos ajude, que a gente possa refletir sobre as nossas encarnações, que a gente tenha uma consciência mais acurada e que a gente possa seguir para frente e para o alto, pela misericórdia dele, com o amor de todos nós a nos ajudarmos, né? E seguindo em frente sempre. Que fiquemos em paz, graças a Deus.